Intenso, autêntico, atual. Há 10 anos, o gaúcho Caio Fernando Abreu se despedia dos livros, dos fãs, da máquina de escrever. Para celebrar a obra de um dos pensadores mais importantes das últimas décadas, Porto Alegre tem respirado Caio Fernando Abreu. Nessa virada de mês, um tributo necessário a um amante da palavra. Contista, romancista, dramaturgo, poeta e jornalista. Caio Fernando Abreu marcou em várias frentes, tanto a cultura local como a nacional. Eu acho que ele nunca escreveu para impressionar literariamente nenhum leitor. Ele queria o coração, o fígado, a assombração do leitor. Essas coisas não perdem o carimbo de validade. Nascido em Santiago, perto da Argentina, decidiu enfrentar Porto Alegre aos 16 anos. Era 1964. A peregrinação pelas faculdades iniciou no simbólico ano de 1968, marcado pelos protestos estudantis na França e pelo aperto da ditadura no Brasil. A partir daí, investiu em letras, artes dramáticas, jornalismo. Não concluiu nenhuma, mas sua assinatura foi deixada em todas as áreas. Ele era um veículo de uma palavra de uma geração. Eu acho que isso hoje traz esse autor que é tão preciso da sua época, até pela formação jornalística dele, mas que é um autor existencialista. Acho que é um amante da palavra. Foi um homem que dedicou o seu amor a uma máquina de escrever. O dublê de jornalista e escritor teve seu primeiro livro lançado em 1970. O sombrio Inventário do Irremediável. Pela década, transitou um Caio aventureiro, vivendo intensamente a juventude, numa ponte aérea entre o centro do país e a Europa. Essa sensação de que ele não era de lugar nenhum e que por isso então poderia estar em todos os lugares. Um período de experiências que preparou o terreno para um dos maiores sucessos do artista. Os Contos de Morangos Mofados, publicados pela primeira vez em 1982. Talvez é um pouco assim o livro certo na época certa, né? E, bom, tinha muito livro falando sobre isso, sobre vida política e combate à ditadura e tal, mas tinha pouca gente falando sobre o aspecto mais comportamental, mais ético, mais, sei lá, das relações pessoais que estavam envolvidas nesse mundo que estava lutando pela redemocratização no Brasil. E o Caio pegou exatamente isso. Caio mostrou-se corajoso ao revelar publicamente que estava contaminado pelo vírus HIV em 1994. A batalha durou até 25 de fevereiro de 1996, quando morreu em Porto Alegre. Nos seus últimos escritos, então, crônicas, entrevistas, ele deixa claro isso, de que ali estava encerrando uma coisa e começando outra. O que começa, isso a gente não sabe bem, mas ele tinha clareza de que começava ali uma outra fase. 10 anos. Que estão sendo comemorados através de um evento multimídia em Porto Alegre, envolvendo leituras dramáticas, montagens de peças e exibição de filmes baseados em textos do gaúcho de uma vida intensa, assim como sua obra. Eu sou de uma geração muito colonizada por filmes americanos. Eu sempre acredito num happy end, num beijo da Doris Day e o Rock Hudson no fim, né? Isso é esperança. This is our last goodbye. Uma pena perder tão cedo gente como Caio Fernando Abreu, né? Faz muita falta, ainda mais quando ele jogava toda aquela emoção para abafar um pouquinho aquele mofo humano, né? Tchau. Ficamos por aqui, boa tarde para você.